Oi, minha gente! Olha só, a barriga já está desaparecendo quase 15 dias depois do nascimento da Kiara. Estou aqui no Canadá e vim trazer a minha experiência do parto, primeiro parto, né? Foi a minha primeira experiência como mãe e a primeira também aqui no Canadá. Então, vou trazer um pouquinho do que foi esse turbilhão de emoções. Fazendo skins porque eu experimentei as duas formas de ter filhos aqui no Canadá, que é por meio de uma midwife ou por meio de uma obstetra. E por que que eu experimentei eu falo que eu experimentei das duas formas? Porque eu fui atendida pelas midwives em todo o período, até as minhas 37 semanas. E depois de 37 semanas, eu mudei de cidade, né? Aqui, Toronto, praticamente, mas uma cidadezinha colada, região metropolitana, que se chama Milton. E então eu tive que ser transferida de Toronto para a região de Halton, que é a região aqui de Milton. E por midwife ser mais difícil de encontrar, as vagas são sempre muito lotadas, eu tive que ser encaminhada para um obstetra. Então, era um parto que eu não queria com obstetra, porque me falam, né, que as midwives dão os acompanhamentos, mas a midwife ou as midwives, elas dão um acompanhamento mais profundo, né, mais próximo, é, é naquele senso mais social, um cunho mais social, mais comunitário, que é um atendimento que a gente tem mais no Brasil, né, que é mais personalizado, mais próximo. E a obstetra é um atendimento mais técnico, sabe? Você não tem muito envolvimento, não tem muito tempo com a obstetra. Então, eu tinha inicialmente pensado em ter a minha filha com as midwives, porém, com essa mudança, eu tive que mudar para uma obstetra e isso me deixou um pouco angustiada. Porém, no final, sempre dá tudo certo, né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre o parto. Tá. Aí eu vou contar assim, como foi que eu achei a obstetra de última hora, graças a uma amiga, Gabriela, que me recomendou ao family doctor dela, que é daqui da região de Halton. E aí ele me encaminhou para um obstetra. Ficou mais ou menos ali uns 10 a 15 dias para que algum obstetra pudesse me aceitar, porque eu já estava no final da gestação, era para praticamente ter o bebê. Então, assim, era difícil realmente achar vaga no final. E, graças a Deus, uma obstetra do hospital de Oakville, que é outra cidadezinha aqui perto de Milton, é tudo próximo, assim, sabe? Tipo, daqui para o hospital em Oakville, da minha casa, dá 15 minutos. Então, assim, é porque é bem dividido aqui as regiões, né? Mas tudo parece uma cidade só. A Kiara nasceu em Oakville com uma obstetra. Inicialmente, nessas finaizinhas da semana, eu comecei a ser acompanhada por uma, mas a minha gestação passou das 40 semanas. A Kiara não nasceu na data prevista, que é o due date, como eles falam aqui, que era 29 de agosto. Ela nasceu dia 3 de setembro. Então, 40 semanas e 4 dias? 40 semanas e 5 dias, desculpa, ela nasceu. Então, já quase 5 dias. Então, já estava ficando ansiosa, cadê essa menina que não vem? E eu fui numa quarta-feira fazer um exame, né? Que eles precisam, aquele exame que eles acompanham os batimentos do bebê, os movimentos já nessa fase. E quando cheguei lá, a obstetra que estava de plantão falou: Olha, se você já quiser ter o seu parto hoje, você já pode ficar aqui, porque a sua bebê está bem encaixada. E se a gente esperar até sábado, né, que era a data que eles colocaram para induzir, ela pode mexer ou pode acabar sendo encaminhada para uma cesárea. E eu não queria cesárea, e o Canadá também não estimula muito cesárea, eles fazem de tudo para ter normal. Então, a gente decidiu que naquela quarta-feira eu ficaria lá no hospital. Mas deixa eu contar tudo do começo. 1 hora da tarde eu ainda estava no hospital, e foi ali que eu falei com a obstetra, ok, eu vou ficar, a gente vai induzir hoje para ter o neném. E aí ela colocou uma espécie de um balão dentro, né? Tanto que ele fica com um pininho solto.
E aí ela falou: "Você vai em casa, toma o banho, come, traz as coisas todas e volta para o hospital. Chega aqui até às 5 para a gente iniciar o processo". Nesse meio tempo que eu estava chegando em casa, minha irmã me fez uma surpresa maravilhosa. Ela está morando na China e de repente, quando eu chego, ela colocou uns presentinhos, umas cartinhas dos meus sobrinhos na porta. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso e tal? Que é isso? Minha irmã, não é possível que ela tá aqui. Daqui a pouco ela apareceu e eu chorei horrores, porque assim, realmente não. Eu chorei pela surpresa, né? Pelo momento, e ela chegou exatamente no momento do parto. Então, assim, eu tava indo para o hospital, só vim em casa pegar as coisas, mas parece que a gente tava vindo em casa buscá-la. Então, Deus foi perfeito. Eu falo que acho que Kiara tava esperando a tia, porque gente, não tinha, assim, a gente tava, qualquer hora ela podia vir, né? Já que o parto era normal, e ela escolheu esse momento, e ainda a médica falou, vai em casa, e parece que ela falou, vai buscar sua irmã. Então, foi um momento muito bonito. Vocês podem ver aí eu chorando no vídeo. Então, assim, foram basicamente 2 horas para a gente arrumar tudo aqui em casa. Minha irmã também colocou as malas, subiu correndo e fomos todos para o hospital. Aí a gente no corredor caminhando, eu com barrigão, para o nascimento de Kiara. Às 5 horas da tarde, eu tomei um medicamento para induzir as contrações. E logo em seguida, acho que meia hora depois, as contrações começaram a ficar muito, muito fortes e com mais sequências, né? Com mais frequência, como é realmente orientado para o parto, a cada, né, 1 minuto de contração, 2 minutos de descanso, uma coisa assim. E aí elas falaram: olha, você vai querer a anestesia? Você vai querer a epidural? Eu falei, quero. Ela falou assim: então você tem que solicitar logo, porque o anestesista tá com vários atendimentos. Só que eu sabia que quando a gente coloca anestesia, a dilatação demora mais. Porém, graças a Deus, a minha dilatação, quando eu cheguei no hospital, já estava em 4, e por conta desse balãozinho que já ficou. E aí, depois que ela colocou o medicamento, quando ela voltou para saber se eu queria a epidural, eu já estava com quase 7 de dilatação. Então, eu falei: não, eu vou querer anestesia, porque já estava incomodando bastante, eu já estava fazendo muita careta. O anestesista veio só uns 40 minutos depois. E foi esse momento foi a dor do parto que eu senti, no sentido de contração. A dor de Kiara saindo, eu não senti, porque eu já estava com anestesia, né? Eu só fiz força, não senti dor. Porém, as contrações eu senti. Fiquei mais ou menos 1 hora e 40 minutos sentindo muitas contrações. É muito ruim, gente. Não sei o que eu iria fazer se essas contrações tivessem vindo comigo aqui em casa, a caminho do hospital. Realmente é muito ruim. Então eu fiquei sentindo ali um pouco, né, até 1 hora e 40, depois a anestesia logo começou a fazer efeito, ela faz efeito rápido. Aí quando a anestesia fez efeito, eu já estava, aí eu fiquei esperando chegar nos 10 centímetros, logo chegou também, assim, logo não, né, mas todo o processo começou às 5 e a Kiara nasceu às 11h03 da noite. Então, basicamente, às 10h40 foi quando chegou nos 10 centímetros. E a médica já chegou, a obstetra lá, quem faz tudo é a enfermeira, extremamente profissional. A menina organizou uma só, viu? Uma com a ajuda de outra, que ficava vindo e saindo, mas ela basicamente que ficou comigo o tempo inteiro, me acalmando e tudo. Mas um detalhe muito importante: a minha mãe também pôde entrar junto com o Tiago para a sala do parto. E isso foi fundamental para o meu psicológico, para me dar mais força, para me acalmar. Então, assim, talvez se eu tivesse tido com as midwife, minha mãe também poderia estar, mas, para falar a verdade, eu nem senti falta delas, assim, nesse sentido de acolhimento, porque estava minha mãe e Tiago. E essa outra enfermeira que eu tinha acabado de conhecer, mas que eu já percebi logo que ela era super profissional. Então, eu senti, assim, uma segurança muito grande nos profissionais do hospital, né, porque tinha gente saindo e voltando às vezes. E nessa questão de ter minha mãe lá dentro comigo foi muito importante, né.
Nossa, assim, a mãe parece que sente o que você tá sentindo, sabe? Eu sentindo calor, ela pegava um negócio e botava em mim. Quando eu sentia frio, ela botava uma meia, sabe? Então, assim, isso foi, assim, gente, muito incrível mesmo. E eu achei que ia ter muito mais regras no hospital, né? Por a saúde aqui no Canadá ser público e tudo mais. Mas graças a Deus a gente não pôde filmar, tipo, com a equipe, essas coisas não. E ela até falou para minha mãe na hora lá não filmar, mas minha mãe filmou umas coisinhas que em alguns momentos que era liberado. Mas foto, pôde fazer muita foto, como eu tô mostrando aqui. Ela aqui, ó, que chegou de surpresa. Então, essa questão de ter a mãe me deu um suporte muito grande. A minha sogra e a minha irmã ficaram do lado de fora aguardando, porque logo em seguida, depois que saísse da sala de parto, a gente iria para o quarto privado. Aqui no Canadá pode ter quarto conjunto ou quarto privado. O privado é para quem tem seguro-saúde, que é o que a gente tem pelo trabalho de Tiago. Então, a gente paga uma taxinha de diferença, não foi muita coisa, se não me engano, era US$ 380 à noite. O seguro pagava 70% e a gente paga o resto. Ainda vai ser processado esse pagamento aí, mas vai ser pouca coisa, né, em relação a você ter que pagar o quarto todo. E a estrutura do quarto também muito boa, muito confortável. Depois que eu fui para esse quarto para passar a noite, é, aí veio outra enfermeira, que foi a minha enfermeira da noite, a, veio uma pediatra na manhã seguinte, e assim, uma infinidade de profissionais, viu? Veio pediatra, depois a obstetra, depois o pessoal da equipe de amamentação, vieram duas pessoas para trazer orientações para a gente, para explicar tudo, ensinar. Depois veio uma pessoa da comunidade de suporte para bebê aqui da região, para perguntar se a gente queria acompanhamento em casa, se queria que viesse a enfermeira para saber sobre a pesagem do bebê. Só que como a gente já está sendo acompanhado pelo Family Doctor, aí não precisa, porque, por exemplo, eu já levei a Kiara duas vezes. A gente tem menos de 15 dias que ela nasceu, eu já levei duas vezes no Family Doctor nosso, para ele acompanhar o pezinho e tudo mais. Então, assim, é um suporte muito grande. Antes dela sair do hospital também, a gente achou que era só avisar que a gente ia embora e ia ser tudo organizado rápido, mas não. Ficamos a manhã inteira, porque antes de sair do hospital, vários profissionais da área de saúde, uma equipe integrada mesmo, integrativa, teve que passar lá na sala para assisti-la e conversar conosco antes de sairmos do hospital. Então, eu achei uma rede de apoio assim muito grande. Achei tudo muito amarrado, sabe assim, tipo, você é responsável pela saúde do seu filho e você precisa ser educado sobre isso. Eu acho que educação é o termo que eu usaria. Porque, por exemplo, quando eles falavam de dar um medicamento tal, eles explicavam para a gente qual era a funcionalidade, se a gente queria que aquilo fosse permitido. Né? Teve até um colírio que perguntaram se a gente queria que colocasse no olho dela, e eles explicaram tudo para a gente, que era proteção e tal, mas tudo muito explicado e com consentimento nosso. Outro ponto também que eu achei interessante é que o bebê, em momento nenhum, saiu de perto de mim. Até na hora de ser transferida da sala de parto para o quarto privado, eles colocaram a Kiara aqui no meu colo, na cadeira de rodas. Em momento nenhum, ela saiu do nosso lado. Aqui no Canadá não tem berçário igual no Brasil, que você vê a janelinha, que tanto de bebê na mesma sala. Não tem, aqui não tem berçário, o bebê fica na sala com a mãe. E outro ponto também, eles pedem muito para fazer skin to skin, que é pele com pele. Então, na primeira noite, Kiara dormiu coladinha em mim, debaixo da coberta, e toda hora as enfermeiras vinham conferir se ela estava ela estava pelada e enroladinha aqui em mim. Olha eles aqui, meus amores. Oi, pessoal. O papai tava olhando enquanto eu gravo. Então, e o skin to skin foi fundamental também, porque o açúcar dela estava baixo, né? Ela estava precisando de mais energia, e aí eles pediram para a gente fazer esse contato para recuperar. Então, eles estimulam, eu vi lá no hospital que eles estimulam bastante essa prática. Eu achei bem legal e foi muito gostoso porque a gente ficou sentindo o cheirinho dela muito único da pele, até porque eles não dão banho aqui no começo. Nós viemos dar banho nela com 5 dias depois,
Ah, mas no hospital também, óbvio, eles não deram. Então, com um cheirinho assim único, sem perfume, que até agora tá na minha memória. Nunca vai existir um outro cheiro desse, né? Mas de uma forma geral, eu gostei bastante do atendimento aqui. Essa questão do apoio, como eu falei aqui, das midwife com obstetra, não senti falta nenhuma pelo acompanhamento da minha mãe tá lá, com o Tiago e tudo. E a obstetra que me atendeu também foi muito simpática, muito legal. E o momento ali foi tudo muito mesmo, né? Que você aperta. Que eu não tava sentindo dor, foi rápido. Durou mais ou menos 7 minutos de push para poder Kiara sair. Então foi tranquilo essa parte. Só sofri mesmo com as contrações, mas. E o dia todo de espera, né? Praticamente. Porque eu fui fazer. A consulta estava marcada para 9. Fiquei fazendo o exame até meio-dia, 1 hora. 1 hora colocou aquela balãozinho. E às 5 o remédio. E depois começamos o processo de parto. Então, posso contar que foi de 9 da manhã até às 11, meia-noite, né? Se for colocar o dia todo no hospital, com idas e vindas. Mas, de uma forma geral, eu fiquei encantada com o atendimento aqui. E o melhor de tudo, né, gente? Não paguei nada. Acreditem. Nada. Nem uma agulha, nem um remédio. Todo o parto de Kiara, ultrassom, exame de laboratório, médicos, hospital, tudo foi pago pelo governo do Canadá, que eu também agora contribuo, né, desde quando chegamos aqui, 3 anos e meio contribuindo, e por isso que a gente está tendo esse retorno, né, que a gente de fato usa e desfruta da saúde, que tira dos nossos impostos, né, que tira de nós, do nosso salário, mas esse imposto é retornado para nós. E isso é muito gratificante, muito legal. O hospital novíssimo, super estruturado, grande, com várias especialidades mesmo, para você se perder assim nas salas, nos prédios. E a equipe também de profissionais simpáticos, todo mundo mostrando que sabe mesmo, que está ali para ajudar. Então eu fiquei assim, só gratidão mesmo. Agora sim, é óbvio que é diferente do Brasil, né? Se você ficar pensando na forma de atendimento e como as coisas funcionam no Brasil e querer cobrar aqui, é diferente. Por exemplo, uma grande diferença, quando você vai na ginecologista, na obstetra no Brasil, geralmente já tem lá o painel da ultrassom, a médica faz a ultrassom junto com o profissional, um técnico que está ali, ela mesma faz, a sua obstetra que faz, e vai te falando tudo, ó, seu bebê tá com peso tal, tarananana. Aqui não, gente, aqui você faz a ultrassom separada, depois o médico recebe. Então, assim, é um processo diferente, você pode ficar até agoniada em alguns momentos, porque você quer saber as coisas na hora, mas aqui não dá para ficar sabendo na hora, não, tá? Tem que ter paciência, eu acho que a dica que eu dou é que você tenha paciência e não compare o atendimento hospitalar aqui com o do Brasil. É excelente, mas é diferente. Então, é isso que eu diria. Mas tô super feliz que a Ara nasceu com saúde, foi atendida, eu também, né? Como eu disse, sem custos. E agora tô com uma recuperação ótima, de parto normal. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem super à vontade. E posso dizer que esse foi o dia mais lindo da minha vida, assim, mais marcante, né? O mais lindo foi o nosso casamento em Portugal. Esse foi marcante, foi intenso, foi a data mais importante. Então, não é lindo porque tem muita dor, tem muita agonia, né? Tem aquela coisa assim, mas é lindo também. Enfim, a mãe também tá cansada aqui, tô morrendo de sono, como todas nós, né? O sono ainda regulando. Então, é isso. Mas qualquer dúvidas, podem me perguntar o que mais vocês queiram saber. E agora eu tô vivendo aqui intensamente com minha família, com Kiara no colo. Tô fazendo as coisas no meu tempo, totalmente sem pressa e sem cobrança. E isso que é o mais gostoso, tá? Beijo e até o próximo.